Você já se viu contando moedas com o peito apertado, sem saber como vai pagar tudo o que deve? Porque foi exatamente assim que eu me sentia. Até que algo completamente inesperado aconteceu. Eu não encontrei uma solução no banco, nem ganhei na loteria, nem descobri uma fórmula mágica. Eu apenas sussurrei uma frase, baixinho, sem ninguém ouvir. Mas essa frase, tão simples quanto poderosa, virou a chave da escassez para a abundância em menos de 48 horas. Pode parecer absurdo para quem ainda vive preso ao medo, mas a verdade é que existe uma frequência secreta que rege tudo. Dinheiro, oportunidades, soluções, pessoas. E quando você se conecta com ela, o universo não demora para responder. O problema é que a maioria está vibrando na frequência errada. E nem sabe disso. Foi só quando eu entendi isso e alinhei meu campo, com a energia certa que o dinheiro veio, rápido e de forma inesperada. E a melhor parte? Essa mesma frase que eu usei, você também pode usar. Ela não exige esforço, só uma mudança interna. E eu vou te mostrar como fazer isso agora, passo a passo. Mas antes de te revelar essa frase, você precisa entender por que ela funciona. Porque não adianta repetir algo que você ainda não sente. Então, fica comigo até o fim, porque o que eu vou te entregar aqui pode ser o início da sua virada financeira. E ela pode começar ainda hoje. Chegou um ponto em que eu simplesmente não tinha mais para onde correr. Eu já tinha tentado de tudo: ajustes financeiros, orações desesperadas, pensamentos positivos forçados, noites em claro e uma ansiedade que tomava conta do meu peito. Mas nada acontecia. Era como se o universo tivesse fechado todas as portas. E foi nesse momento de esgotamento total que eu percebi. Só me restava confiar. E não foi uma confiança qualquer. Foi um salto sem garantia, só com fé. Confiar, para mim, era o mesmo que andar no escuro com os olhos fechados. A mente gritava: você precisa fazer algo. Mas a alma sussurrava: apenas confie. E foi aí que eu entendi que a confiança não era uma última opção. Era o verdadeiro começo. O universo não se move por desespero. Ele se move por frequência. E o que eu estava emitindo era resistência. Então eu respirei fundo, parei de lutar e entreguei. Eu me lembro exatamente do instante em que me rendi. Eu estava sentada, sem expectativas, olhando para o nada e só disse: eu confio. Não havia lágrimas, nem drama. Só um silêncio diferente. Um silêncio cheio de presença. Foi como se algo invisível tivesse se movido. Como se uma energia que estava travada finalmente tivesse espaço para fluir. Pela primeira vez, eu senti que não estava mais sozinha. A vida continuava ali, com contas para pagar e desafios na minha frente. Mas dentro de mim tudo estava diferente. Eu parei de me cobrar soluções imediatas e comecei a perceber que havia sabedoria até no caos. Continuei fazendo minha parte, claro. Organizando o que era possível, respirando fundo, agradecendo por pequenas coisas. Mas o peso que eu carregava, aquele desespero constante, ele já não estava mais ali. E foi nesse novo estado, nesse campo de confiança verdadeira, que uma ideia suave surgiu. Quase um sussurro. Uma frase simples, mas carregada de intenção. E quando ela veio, eu soube. Aquilo era o início de algo grande. Eu já tinha repetido tantas frases antes. Aquelas afirmações que a gente fala mecanicamente, esperando que algo mude só porque leu em algum lugar que funciona. Mas nada mudava. Até que um dia foi diferente. Eu não falei por obrigação nem por desespero. Eu sussurrei. Baixinho. Sozinha. Mas com uma fé tão real, tão viva dentro de mim, que parecia que o universo inteiro parou para escutar. Não foi sobre a frase em si. Foi sobre o estado em que eu estava quando a disse. Meu corpo tremia de emoção, mas não de medo. Era como se eu soubesse que algo havia sido liberado naquele instante. E eu sussurrei como quem entrega, como quem diz: está feito. Essa frase, que parecia simples demais para causar qualquer impacto, foi a chave. E a verdade é que a chave só funciona quando você gira com convicção.
A frase que mudou tudo não foi mágica, foi um código. Mas esse código só foi aceito porque a vibração que eu emitia estava em perfeita sintonia com ela. Eu não estava testando o universo, eu estava em total comunhão com ele. E isso muda tudo. É como a senha de um cofre. Uma combinação errada não abre nada. Mas quando você acerta, até o silêncio faz sentido. E naquele momento, tudo se encaixou. Acreditei de verdade. Não porque eu queria acreditar, mas porque já não havia dúvida dentro de mim. Não havia espaço para questionamento. Era uma certeza tão profunda que o medo não tinha mais voz. Quando você diz algo nesse estado, não precisa repetir. A criação acontece na hora. Não porque a frase tem poder em si, mas porque você passou a vibrar no mesmo nível daquilo que deseja. E foi nessa mesma frequência, com o coração em paz e a mente rendida, que o universo começou a responder. Eu não sabia ainda como, mas sentia que algo estava vindo, e que tudo o que viria a seguir seria diferente. Por muito tempo, eu achava que pedir dinheiro ao universo era o caminho. Eu dizia, eu preciso, me ajuda, me envia. Mas toda vez que fazia isso, o que eu recebia de volta era mais escassez, mais espera, mais frustração. Até que eu percebi. O problema não era o pedido, era a vibração por trás dele. Eu estava pedindo como quem implora, não como quem já confia. E foi nesse ponto que tudo começou a mudar. Eu entendi que o universo não trabalha com linguagem verbal. Ele sente a energia por trás do que você emite. Se eu digo, quero dinheiro, mas estou vibrando medo, escassez e urgência, é isso que eu alimento. Mas quando comecei a vibrar abundância, mesmo sem um centavo extra na conta, o jogo virou. A mudança não foi externa primeiro. Ela começou dentro. E esse é o segredo que quase ninguém fala. Passei a treinar meu corpo e minha mente para sentir abundância antes de ela chegar. Eu colocava uma música que me elevava, arrumava a casa com carinho, vestia algo que me fazia sentir próspera, mesmo sem um evento especial. Tudo era simbólico, tudo era frequência. E aos poucos, comecei a atrair situações que refletiam esse novo estado. A abundância externa só respondeu ao que eu decidi sentir por dentro. Não era mais sobre me dá dinheiro, e sim sobre eu sou merecedora. E isso muda tudo. Eu andava como quem já tinha. Agradecia como quem já havia recebido. Eu olhava para o céu e sorria, mesmo sem saber de onde viria a resposta. E, curiosamente, ela vinha. Vinha em forma de ideias, de pessoas, de convites, de soluções que nunca passariam pela mente de alguém focada só na dívida. E foi justamente nesse novo estado de abundância interior que comecei a perceber algo ainda mais profundo. O universo não responde ao medo. Ele responde à certeza. Eu passei anos tentando manifestar coisas enquanto sentia medo. Medo de faltar, medo de errar, medo de não dar certo. E por mais que eu fizesse afirmações ou visualizações, o que dominava minha energia era a dúvida. O medo, ainda que silencioso, sabotava tudo. Até que um dia caiu a ficha. O universo não responde ao medo. Ele responde à certeza. Foi uma virada radical no meu modo de pensar, sentir e agir. Medo é uma frequência baixa, instável. Ele confunde a mensagem que você envia. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com um sinal cheio de ruído. A vibração da certeza, por outro lado, é limpa, firme, coerente. Quando eu entendi isso, parei de agir como quem implora e comecei a agir como quem tem certeza. Parei de dizer, e se não der certo? E comecei a afirmar, isso já é meu. Mudou tudo. A certeza não veio de provas externas. Ela nasceu da decisão interna de confiar. Eu construí essa certeza dia após dia, mesmo nos momentos em que a realidade parecia gritar o contrário. Repetia frases que reforçavam minha fé, mas sentindo, não só falando. Me olhava no espelho e dizia, você já está vivendo sua transformação. E cada dia que passava, essa certeza ganhava corpo.
Um dos exercícios mais poderosos que usei foi escrever no presente, como se tudo já tivesse acontecido. Sou próspera. Recebo com facilidade. O dinheiro flui com naturalidade. Mas eu não escrevia como quem sonha. Eu escrevia como quem já sabia. E quanto mais fazia isso, mais as respostas apareciam. Situações que antes pareciam travadas começavam a se destravar como num passe de mágica. E foi então que algo mudou completamente dentro de mim. Em vez de focar no que eu devia, comecei a focar no que eu valia. E essa pequena mudança abriu um novo portal dentro da minha mente. Durante muito tempo, a palavra dívida era a trilha sonora dos meus pensamentos. Eu acordava pensando nela, dormia com ela, e cada escolha que fazia vinha carregada de culpa e preocupação. Mas um dia, eu me fiz uma pergunta simples que mudou tudo. E se, em vez de pensar no que eu devo, eu pensar no que eu valho? Aquilo me sacudiu. Porque enquanto eu focava no que faltava, esquecia completamente do que eu tinha. Comecei a listar meus talentos, meus aprendizados, minha capacidade de criar, de comunicar, de inspirar, e percebi que valor é algo que não pode ser medido por um extrato bancário. Eu valia muito mais do que aquilo que estava pendente nas contas. E quanto mais eu focava no meu valor, mais eu me sentia digna de receber. Porque não tem como atrair abundância se a gente se sente pequena diante da vida. Passei a me tratar com mais respeito. Cuidei do meu corpo, da minha fala, da minha casa. Mesmo simples, ela passou a refletir a grandeza que eu queria ver no mundo. Porque valor não é só o que você cobra, é o que você vibra. Quando você vibra valor, o universo entende que você está pronta para receber o que é grande. E aí, ele começa a te tratar do mesmo jeito que você se trata. Eu também parei de dizer frases como "estou quebrada" ou "não tenho dinheiro". No lugar disso, comecei a dizer "estou construindo valor, estou aprendendo com esse momento, estou me abrindo para a prosperidade". Pode parecer sutil, mas essas pequenas mudanças colocam sua mente e sua energia em outro lugar. E é exatamente nesse novo lugar que as oportunidades começam a aparecer. Foi pensando assim, em valor, não em dívida, que minha energia começou a mudar por completo. E quando essa energia mudou, o impossível começou a acontecer, de dentro para fora. A maior armadilha que eu enfrentei foi esperar que o dinheiro aparecesse para só então me sentir melhor. Mas a verdade é exatamente o oposto. Primeiro eu precisei mudar minha energia, e só depois o dinheiro veio. Essa inversão de lógica me libertou. Quando entendi que a vibração vem antes da manifestação, comecei a agir como quem já tinha. Me conectei com a energia da abundância, mesmo sem ver um centavo novo ainda. Foi aí que as coisas começaram a fazer sentido. Eu me perguntava, como eu estaria me sentindo se o dinheiro já tivesse chegado? E me permitia sentir exatamente aquilo. Gratidão, leveza, alegria. Eu me movia com outra postura. Escolhi andar mais ereta, sorrir mais, falar com confiança. Meu corpo vibrava como se já tivesse recebido. E o universo, obediente como é, começou a refletir isso na realidade. É como afinar um instrumento. Não adianta tocar uma canção linda se o violão estiver desafinado. E a nossa vibração é esse instrumento. Comecei a cuidar da minha energia todos os dias. Meditações rápidas, músicas que me elevavam, visualizações de mim mesma realizando sonhos. Tudo isso calibrava meu campo, e logo começaram a chegar mensagens inesperadas, propostas que eu não esperava, soluções que pareciam escondidas até então. Um dia, recebi uma transferência de alguém que me devia há muito tempo e que eu já tinha até esquecido. No outro, uma ideia que estava parada há meses começou a dar resultado. Não foi sorte, foi alinhamento. As ações vieram sim, mas só depois que a energia mudou. Porque antes disso, tudo estava travado, pesado, lento. Quando mudei por dentro, o mundo lá fora me respondeu com clareza.
E foi exatamente nesse fluxo, onde tudo passou a se mover com mais leveza, que eu entendi. O dinheiro é apenas um reflexo. O verdadeiro milagre começa quando a gente solta o controle. Soltar o controle foi, para mim, um dos atos mais difíceis e mais poderosos. Eu fui criada para acreditar que precisava ter tudo sob comando. Planos, números, prazos, respostas. Mas quanto mais eu tentava dominar tudo, mais exausta e frustrada eu me sentia. Foi só quando aceitei que não tinha mais como resolver tudo sozinha, que algo dentro de mim se acalmou. E naquele silêncio, o milagre começou a nascer. Eu percebi que controlar tudo era, na verdade, uma forma de dizer ao universo: eu não confio em você. E isso bloqueava o fluxo. A energia da abundância exige espaço para circular. E controle, por mais disfarçado que esteja de organização, muitas vezes é medo. Medo do inesperado, medo de falhar, medo de não ter. Então, eu decidi soltar. Não como quem desiste, mas como quem confia. Como quem sabe que já pediu e que está pronto para receber. Soltar o controle é um exercício diário. Não significa parar de agir, mas agir sem desespero. Eu continuei tomando decisões, cuidando da minha vida, mas sem o peso de querer prever cada resultado. Comecei a dizer mais vezes: eu entrego, eu confio, eu recebo. E essas palavras funcionam como chaves. Elas desbloqueiam o que estava travado, porque o milagre não entra em uma mente que está fechada com medo. Lembro de ter escrito em um caderno: deixo o universo me surpreender. E fechei aquele caderno com um sorriso. Era simbólico, mas era real. No dia seguinte, recebi uma ligação com uma oportunidade que eu jamais teria planejado. Não era coincidência. Era o resultado de um campo aberto, livre, pronto. O milagre só entrou quando eu parei de bater nas portas erradas e deixei que a vida me mostrasse as certas. E foi exatamente nesse espaço de leveza e entrega que o dinheiro chegou. Mas mais do que isso, foi nesse instante que eu entendi o que realmente havia mudado em mim. Quando eu sussurrei aquela frase, algo se moveu. E sim, o dinheiro chegou. Em menos de 48 horas, a realidade respondeu. Uma transferência inesperada caiu na conta, uma proposta adormecida ressurgiu, uma solução que eu nem imaginava se apresentou. Mas por mais incrível que tudo isso tenha sido, o mais valioso não foi o dinheiro em si. Foi a versão de mim mesma que emergiu nesse processo. Foi a mulher que escolheu confiar. A verdadeira transformação não estava no valor que entrou, mas no medo que saiu. Eu deixei de viver em alerta constante. Aquela tensão no peito, aquele nó na garganta, desapareceram. A paz que entrou era mais abundante que qualquer cifra. O dinheiro foi a prova material de que algo mudou. Mas o que mudou primeiro foi minha forma de pensar, de sentir, de vibrar. E isso, ninguém mais podia tirar de mim. Comecei a perceber que a abundância verdadeira é um estado interno. E quando você acessa esse estado, tudo ao seu redor se reorganiza. Os caminhos se abrem, as oportunidades aparecem, e você para de correr atrás e começa a atrair. Não é sobre viver esperando milagres, é sobre viver em sintonia com eles. Quando o externo respondeu, eu já estava completa por dentro. O dinheiro só veio confirmar o que eu já sabia. Hoje, olho para trás e entendo que o universo não me deu o que pedi. Ele me deu o que eu vibrei. E isso muda completamente a forma como você caminha no mundo. Porque quando você percebe que tem esse poder, você se torna responsável pela sua energia, pela sua frequência, pela sua realidade. Não é mais sobre buscar o dinheiro, é sobre ser a frequência dele. E foi essa compreensão que abriu uma nova porta. Porque se isso funcionou com dinheiro, o que mais poderia acontecer se eu continuasse nesse caminho? Agora que você já sabe tudo o que está por trás da manifestação, que entendeu como sua energia, seus pensamentos e sua vibração definem o que você atrai, chegou o momento de receber. Porque sim, existe uma frase:
Uma frase que não é só para ser falada, é para ser sentida. E quando você diz com o coração em paz, o universo escuta como um comando. Mas antes de eu te revelar, me responde uma coisa. Você está pronto para soltar o controle? Está disposto a parar de tentar fazer dar certo com esforço e começar a permitir que o fluxo divino assuma o leme? Porque se a resposta for sim, então você está exatamente onde precisa estar. E agora, chegou a hora de ativar essa energia em você também. Mas não basta apenas repetir. Você precisa mergulhar no sentimento que ela carrega. Só assim ela funciona. A frase que eu sussurrei naquele momento em que tudo parecia perdido foi: eu já recebi. 3 palavras, simples, mas ditas com fé, com gratidão antecipada, com a certeza de que o universo já entregou, mesmo que meus olhos ainda não vissem. E quando você afirma isso, você muda sua frequência. Você deixa de ser alguém que espera, para ser alguém que já tem. E é aí que o milagre se manifesta. Então agora eu quero que você comente aqui embaixo. Eu já recebi. Escreve isso, declara. Ativa essa vibração dentro de você. E se esse conteúdo fez sentido para você, se abriu sua mente, se tocou seu coração, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque essa é só a primeira de muitas revelações que podem transformar sua vida. Lembra, tudo começa com uma frase, mas quem decide viver a mudança é você.